agora nós vamos para a segunda palestra da tarde e a sétima da nossa maratona. Obrigada a todos vocês que estão conosco. Então, lembre-se que no início da palestra aparece a foto do palestrante e um QR Code. É neste momento que você registra sua presença para ganhar certificado e também para concorrer aos brindes. Então, vamos lá. Vamos falar sobre plantas em seus projetos. A palestrante é a engenheira agrônoma e paisagista Cris Munhoz, que atua no mercado do paisagismo há mais de 15 anos e é a proprietária da House Garden Paisagismo. É responsável por desenvolver projetos de paisagismo e implantação de pequenas e grandes obras e vai trazer um conteúdo sobre plantas e vasos que podem ser utilizados em ambientes internos e externos. Boa tarde, Cris. É com você. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre os verdes, para falar sobre as plantas, né, que vão nos nossos projetos. Ela já falou um pouquinho sobre mim, né, mas eu sou a Cris Munhoz, eu sou engenheira agrônoma, né, pela Federal do Paraná. Sou filha de agricultores, então já está na essência, já está no DNA, trabalhar com plantas, né. Já fiz pós-graduação em paisagismo e já atuo com paisagismo há mais de 15 anos. Então, a empresa, falando um pouquinho da House Garden, né? House Garden significa jardim da casa. E a nossa logo, né? O house está contornado por umas linhas, que é justamente o que representa a casa, e o garden do jardim. Então, a empresa começou lá em 2011, em Curitiba. A gente sempre atendeu construtoras, né? E viemos para Balneário Camboriú tem 6 anos. São 6 anos que a gente está atuando aqui na região de Santa Catarina. E esse ano é um grande marco assim, para a nossa empresa, que nós estamos fazendo a implantação do projeto piloto da Orla de Balneário Camboriú. Então é um projeto bem desafiador, é um novo momento assim, para a nossa empresa e é uma grande honra também poder participar de um momento tão histórico assim, da nossa cidade. Então vamos falar um pouquinho da importância de ter verdes nos nossos projetos, né? Nós, em uma rotina comum, a gente passa cerca de 80% a 90% do tempo sobre edificações. Então, assim, é em casa, é no trabalho, é no escritório, a gente perdeu um pouco desse contato com a natureza, né? Ter um céu aberto, ter esse contato, e a nossa essência é relacionada à natureza. Então, por isso que as pessoas acabam sentindo falta disso. E não, eu desconheço alguma pessoa que chegue num local que esteja, assim, aqui o ambiente é com verde, enfim, que se sinta mal, né? Todo mundo se sente bem quando tem vasos, quando tem plantas, quando tem um ambiente aconchegante. E isso tem muito a ver com as plantas. Então, além disso, né, as plantas ajudam na purificação do ar, elas ajudam com relação à parte de umidificação do ambiente também, eliminam toxinas. A Era é uma das plantas pendentes, assim, ela ajuda muito na troca, então ela ajuda a remover as toxinas do ar. Ajuda na redução do estresse, então tem pesquisas já confirmadas que as plantas ajudam a reduzir o estresse físico e psicológico. Então, os ambientes com plantas, eles trazem muito conforto, trazem muito aconchego, né? E, inclusive, a parte de você trabalhar com a terra, você poder regar a planta, você mexer na terra, mudar uma planta de vaso, tudo isso pode ser alguma coisa para ajudar a aliviar o estresse. Outra das vantagens, assim, é aumento de produtividade e criatividade. Ela pode chegar a 15%. Então, muitas empresas estão investindo nessa parte dos escritórios, colocar muitos verdes, colocar uns ambientes mais aconchegantes para as pessoas, para poderem trabalhar, né? Então, ele ajuda também em ambientes corporativos. Redução do ruído. Já temos muitos prédios que são construídos já pensando com floreiras, com verdes, né, para avenidas que são muito movimentadas. Então, a redução do ruído também é uma das vantagens, e além dos benefícios psicológicos que eu já comentei com vocês, né. Então, estar num ambiente com plantas é extremamente agradável. E o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Então, a gente vai falar um pouco sobre plantas de ambiente interno, plantas de ambientes externos. Vamos falar sobre os diferentes materiais de vasos, né? A gente tem uma gama enorme de materiais para vasos. Os diferentes tipos de utilização de parede verde, porque quando a gente está falando de plantas, claro, sempre preferencialmente a gente fala de naturais. Sempre que é possível a gente vai sugerir para que sejam colocadas as naturais. Mas existem casos que a gente pode trabalhar com as artificiais. E elas também trazem muitos benefícios para os ambientes. Então, assim, a gente vai falar também sobre a importância da gente definir as espécies antes da construção e as infraestruturas necessárias para a gente
para a gente colocar a planta nos ambientes, tá? Vamos falar sobre as infras de parede verde e tudo mais. Então vamos começar um pouquinho falando sobre as plantas de ambiente interno. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Isso aqui é tema para o dia todo, né? Então, assim, eu só trouxe alguns exemplos que são as mais usadas, as que a gente mais vê em projeto. Começando ali para a primeira é a Pleumele verde. Ela é uma ótima indicação, assim, para ambientes que vocês gostariam de ter uma árvore dentro. Então, assim, muitos projetos vêm indicando que tenha uma árvore. A Pleumele verde, ela é para ambiente interno, ela não precisa de sol o tempo todo, é só claridade. Então, para aquele ambiente um pouco mais escuro, ela vai super bem, tá? Não é muito exigente em água, então ela é fácil de manutenção também. A próxima ali é a Licuala. Ela tem essa folha característica, que parece uma folha leque, também é de ambiente interno, não precisa de luminosidade. E é uma planta que fica super, super bonita assim nas composições, né? Também não tem um crescimento tão alto, então a gente não tem que se preocupar com o pé direito, se ela vai crescer demais, você vai ter que mudar de vaso. Quando eu falo para vocês sobre exemplos de plantas, né, em todo o processo, eu vou estar sempre falando sobre longevidade da planta, tá? Para que o projeto, o que for aplicado, dure a longo prazo. Porque, assim, dentro do que é projetado, do que é colocado de decoração, de revestimento, de mobiliário, as plantas são as únicas coisas que são seres vivos e elas vão continuar se transformando. Então, a gente tem que pensar no porte, na altura, se ela vai ficar bem naquele local. E a luminosidade, o colocar a planta de sombra na sombra e planta de sol no sol, é essencial, é um dos principais fatores na hora de escolher essas plantas, tá? Porque assim, solo a gente consegue corrigir, a gente consegue fazer uma adubação, a gente consegue fazer uma troca, porém a luminosidade não, né? Existem já até alguns estudos sobre iluminação com lâmpadas UV, mas os resultados não são tão satisfatórios assim. Então, o melhor é respeitar o ambiente que a planta precisa para se desenvolver. Seguindo aqui, a gente tem o Ficus lyrata, também é uma grande opção para ambiente interno. Essa aqui é uma pequena, né? Ela pode ficar até com uma característica mais de árvore também, ela tem as folhas largas. Ela é de fácil manutenção, só que assim, quando a gente fala fácil manutenção, ela tem que ter uma rega frequente. Toda planta precisa do cuidado de molhar semanalmente, 2 a 3 vezes na semana, depende do estilo da planta. O Ficus lyrata, por exemplo, se ele ficar uma semana sem molhar, num ambiente muito quente, ele pode perder todas as folhas. E aí, assim, tu não recupera mais a planta, né? A gente tem que sempre pensar que planta é igual ao ser humano, né? Se a gente ficar um tempo sem água, vamos ter consequências. É a mesma coisa para a planta. Então, sempre pensar nessa manutenção. A terceira planta ali, uma palmeirinha, chama Edória, também pode ficar no ambiente com pouquíssima luz, não precisa de luz solar direta. Eu trouxe ali também o lírio da paz, ele fica bem legal em composições, depois eu vou mostrar isso na prática, né? A gente vai falar um pouquinho delas em separado e depois como elas ficam juntas. O asplênio é uma planta que você pode usar em ambientes com umidade, tipo lavabo ou o próprio banheiro, se tu quiser colocar uma planta, ele é uma boa opção. A próxima ali é a costela de Adão, também é uma planta de sombra. No sol, com a luz do solar incidindo nela, ela acaba ficando meio amarelada. A gente tem opções de plantas que são parecidas, que sim, podem ficar no sol, que é o Guaimbé, que eu vou mostrar no próximo slide. A outra planta ali é o Philodendron rubro, então é para quando tu quer dar uma cor, né? Você faz uma composição de verde, tu pode ver que todas as folhagens são diferentes, cada uma tem uma tonalidade de verde diferente, e aí tem, por exemplo, o Philodendron rubro, que ele traz esse roxo, ele tem esse brilho na folha, tá? E a outra plantinha ali é a Zamioculca também, super prática, super fácil de colocar em ambiente interno. Também não precisa de luz solar. Vamos falar também um pouquinho, então, sobre as plantas de ambiente externo. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são muito comuns nos projetos, né, que a gente recebe. Então, por exemplo, a jabuticabeira. A jabuticabeira é uma planta de sol pleno. Ela pode ser usada no ambiente interno? Até pode do lado de uma janela, que tem incidência de luz solar, tá? Porque se ela ficar num ambiente muito escuro, a longo prazo, ela não vai sobreviver, tá? A Ravenala também é outra opção que a gente traz às vezes para o ambiente interno, porém ela é uma árvore, ela fica até com uns 15 metros de altura, então a gente tem que pensar que essa planta vai continuar crescendo, e essa planta é de sol pleno. Bambu moçô também, a gente já teve alguns casos de fazer troca de planta porque colocaram bambu moçô no ambiente interno. O bambu moçô é de sol. A palmeira fênix é uma baita opção também, ela é compacta assim, a gente tem vários tamanhos dela.
e ela fica muito bonita nas composições, mas também de sol pleno. A outra ali é a oliveira, né, a clássica, também de sol. A gente tem o cróton tem inúmeras espécies, e esse também é uma opção para se trazer um colorido, né, para o teu ambiente, ou seja, para um jardim também. Essas plantas todas podem ficar no jardim. Eu estou falando um pouco sobre vasos, mas elas podem ficar no jardim também. A próxima ali é a alpínia, também ela faz os maciços bonitos, tem ela no verde, tem ela com uma folhagem mais variegata, né, com amarelado no meio. A dracena rubra, também é um ponto de cor que dá para colocar tanto no vaso como no jardim. E o guaimbé, que seria uma opção para quando a gente pensa, né, uma folha mais característica de... que ela parece um pouquinho, lembra, né, a costela de Adão. Então essa você pode usar no sol pleno. Vamos falar um pouquinho sobre os diferentes materiais de vasos, tá? Aqui eles estão em ordem até de custo, para ter uma noção. Porque assim, a gente tem uma variedade muito grande de materiais, acabamentos, e também refletem nos valores, né? O primeiro é o de cerâmica. O cerâmica, o que a gente tem que tomar cuidado? Ele precisa ser bem permeabilizado. E eu recomendo assim que ele fique num ambiente mais de meia sombra, não fique diretamente no sol. Porque o que acontece? A cerâmica ela acaba retendo calor. Então no verão, nas temperaturas muito altas, ele acaba esquentando. E isso esquenta a raiz da planta, então não é legal para ela se desenvolver, tá? Então se ela fica num ambiente de meia sombra, é bem tranquilo. O próximo é o de cimento. O de cimento, ele é bem tranquilo também, você pode colocar em tamanhos maiores, né? O de cerâmica a gente tem uma limitação de tamanho, que o máximo que ele tem ali é uns 60 centímetros. O de cimento eu já vou ter tipo de 1 metro de diâmetro, que é para colocar árvores maiores. O próximo ali é polietileno, também tem várias cores, também tem uma limitação de tamanho, o maior que a gente vai ter ali vai ter 80 de diâmetro. O próximo ali embaixo, o begezinho, é o de fibra de vidro, então tem o acabamento dele liso ou granilhado. E os outros ali são os vietnamitas. Eles são de cerâmica também, só que com acabamento de pintura, né, que ela é queimada. Então ele fica cada vaso com a sua característica. A gente já tem fabricantes no Brasil que replicam essa técnica, né? Então a gente consegue reduzir o custo, porque às vezes o vietnamita tem um custo um pouco mais alto. Então, para a gente definir qual vaso, qual a especificação de planta, a gente tem que pensar no material do vaso, tamanho e profundidade. Eu preciso sempre pensar que essa planta vai continuar crescendo, ter essa proporção, né, entre planta e vaso, para que uma árvore ela fique bem acomodada. Então, ali nesse primeiro exemplo, que eu tenho 69 de boca e 80 de altura, eu consigo colocar uma árvore, por exemplo, uma jabuticabeira com uns 2 metros. Então a gente tem que sempre pensar nessa proporcionalidade no material, tamanho, né, profundidade, o peso também. Os de fibra de vidro são mais leves, então se eu tenho uma laje que eu tenho alguma restrição de peso, vamos ter que optar por ou polietileno ou fibra de vidro. Compatibilidade estética, né, natural, que tem que escolher um vaso que tenha a ver com a planta, tenha a ver com o ambiente. Isolamento, proteção e resistência, tem a ver com a questão que eu falei sobre o cerâmica, né, que ele tem que ser isolado, que senão ele vai acabar esquentando. Mobilidade, se por exemplo eu tenho que colocar um vaso, mas eu eventualmente preciso arrastar ele, então é importante pensar também no peso desse vaso. O custo, como eu comentei no slide anterior, eles estavam por valores assim meio distribuídos, né? O cerâmica é o mais em conta, os que são vietnamitas são os mais caros no mercado, e os requisitos específicos de cada planta. Por exemplo, pata de elefante, ela tem uma raiz muito agressiva. Então, se eu colocar ele no vaso de cerâmica, é bem provável que ele vai rachar. Se eu colocar no polietileno, ele vai deformar o vaso. Então, essas plantas que têm uma raiz mais agressiva, a melhor opção seria ele trabalhar com a fibra de vidro, tá? Então, aqui são algumas aplicações, tá, dos vasos. Como eu comentei, para uma característica de árvore, eu tenho uma pleomélia, então esse vaso aqui ele tem 1 metro de altura. A planta tem mais de 2,5, então essa proporção, né, é necessária. Quando a gente está falando de natural, eu tenho que pensar que tem que caber a raiz dele ali dentro. Ali eu tenho uma outra composição também de vasos, voltando com... Tem a orelha de elefante, tem costela de Adão na primeira imagem, a zameoculca. E na imagem do lado eu tenho alguns pontos de cor, que é o Philodendron rubro e a Maranta tricolor. A família da Amaranta ela é bem grande, assim, todas elas têm essas características de folhas pintadinhas, assim, parece às vezes até que foram pintadas com a mão. E elas vão super bem na meia sombra, então às vezes eu quero ter um pontinho de cor no projeto, a família delas é uma grande opção, tá?
Aqui eu vou ter mais uma aplicação de vasos, esses aqui são de área externa, né? Quero chamar atenção aqui quando eu falo da proporcionalidade, por exemplo, ali da palmeira triangular. Esse caso aqui, o cliente tinha um vaso que ele era muito fino embaixo, e a palmeira triangular ela tem essas folhas meio características que parecem um leque. Então, dependendo do vento, ela batia e derrubava o vaso. Então, a gente tem que usar um vaso com uma base bem boa para que ele sustente essa árvore, né? E aqui também eu tenho outros exemplos de a jabuticabeira, num vaso 1 por 1. As floreiras. Aqui a gente tem uma composição de... As floreiras são de polietileno e os vasos são de fibra de vidro. Então também a gente pode usar dessa forma, né? Não tem problema. Aqui eu trouxe algumas aplicações também, né, de plantas que a gente tem que pensar quando vai projetar. A ravenala, por exemplo, ela tem a foto do meio, ela tem um crescimento de árvore, né? Ela vai passar dos 10 metros. Então eu não posso colocar ela embaixo de marquise. A foto da esquerda também, com uma palmeira imperial, que pode chegar a 20 metros de altura. Tem que deixar livre o crescimento dela. Eu não posso colocá-la embaixo de marquise, que daqui a pouco ela vai crescer e vai bater. E ali na foto da direita são bambu moçôs. São os bambus que também são de área externa, tá? Aqui também mais algumas aplicações. Eu tenho o vaso ali com a alpínia, né? Essa é a alpínia variegata, na foto da esquerda. Parede verde também, essas folhagens, tudo remetendo assim à natureza, alguma coisa de pedras também que você pode colocar dentro dos projetos. E do lado direito também composições, né? Que são diferentes tipos de folhas, diferentes tipos de cores de verde. Que sempre é legal a gente conseguir, quando a gente consegue, né? Trabalhar com folhas diferentes, tons diferentes, para trazer esse efeito de natureza mesmo, né? E quando que a gente deve optar pelas artificiais? É quando não tem ventilação. Aqueles apartamentos que são de temporada, por exemplo, que só vem uma vez ao ano, então assim, não vai ter um cuidado. É melhor a gente trabalhar com as preservadas ou artificiais. A foto aqui da esquerda é uma árvore preservada. Então ela tem um tronco natural, tem as folhas naturais pintadas, dessecadas e pintadas, e ela fica com esse aspecto, tá? E os diferentes tipos, então, quando a gente está falando de artificiais, a gente já pode partir falando de paredes verdes, né? Parede verde, a gente tem as opções de trabalhar com artificial, natural e a preservada também. As artificiais têm essa vantagem que elas podem ficar em qualquer ambiente, alto, mesmo que tu não tenha deixado uma infraestrutura para irrigação, banheiros, lavabos, qualquer tipo de ambiente ela pode ser usada. Hoje a gente tem no mercado, né, a gente trabalha com essas plantas que são, tipo, a gente chama de toque real, que elas são as mais próximas, assim, das naturais. Então elas têm uma aparência bem bacana, têm uma durabilidade boa. E assim, um requisito para parede verde artificial, que elas fiquem sobre teto, que elas fiquem em ambiente interno, de preferência. Porque no sol elas acabam desbotando. As plantas artificiais, a gente tem algumas que têm proteção UV, porém a parte interna delas é de metal. Então com o tempo vai acabar enferrujando, vai acabar quebrando. Mas também são opções para colocar dentro dos projetos. As paredes preservadas. Então as duas primeiras fotos ali são das paredes que elas têm, são dessecadas as folhas e pintadas, e a gente monta a parede. Então elas são as folhas naturais, só que preservadas. E a outra opção é o musgo, né? Parede de musgo. Eles são importados da Noruega, esses musgos, e a gente cola e coloca na parede. Qual a vantagem de usar, tipo, por exemplo, o musgo? A gente pode fazer uma parede toda recortada, toda desenhada, porque como ele é aplicado diretamente na parede, aplicado, né, no projeto, a gente consegue fazer qualquer forma, qualquer desenho, tá? Então essas seriam as opções para a parede preservada. O que a gente precisa de infra para a aplicação dessas paredes? Só um painel de MDF. Então ela é super tranquila, vai para qualquer ambiente. A gente não recomenda que fique próximo de janela, um ambiente que vente, porque elas são bastante frágeis, né? E no caso do musgo, ele não pode ficar em lugar úmido. E as paredes naturais? Elas são as principais, né? As que a gente sempre gosta de trabalhar, mas tem algumas particularidades para a gente conseguir colocar parede natural nos ambientes. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de espécies que a gente está usando. Essas paredes aqui que estão das fotos, elas são de meia sombra. Então a gente pode usar samambaia, pode usar jiboia, peperômia, são várias plantas. O que você precisa para ter uma parede verde natural?
tem que deixar infra, né? A gente precisa obrigatoriamente de um ponto d'água. Parede verde sem irrigação, ela não funciona a longo prazo. Então, ali das duas fotos, a gente tem 2 meses de diferença, tá? O tamanho da planta também influencia, né? Se tu vai, que é uma parede que já esteja pronta, formada no dia do plantio, a gente tem que colocar mudas maiores. Nesse caso aqui, a gente deixou as mudas se desenvolverem no local. Então, assim, a irrigação, ela passa por trás ali dos vasinhos, gotejando água diretamente na raiz, né? Às vezes a gente ouve do cliente, ah não, mas eu molho com a mangueira. No primeiro estágio ali, quando a gente recém-plantou e é uma mudinha pequena, então você consegue molhar e você vai atingir a raiz da planta, você vai molhar a terra, tudo bem. Só que no segundo estágio, quando ela já estiver fechada, você só vai molhar folhas. E se molhar só folhas, a planta não sobrevive. Por isso que a gente deixa a mangueirinha lá de gotejador passada lá atrás e ela continua molhando as raízes das plantas. Então, assim, você tem uma longevidade dentro em uma parede verde. Então, assim, eu vou precisar colocar uma parede verde, já deixa um ponto d'água e deixa um ralo para escoamento. Sempre que a gente faz o gotejamento, a gente coloca um controlador, que ele é um sistema que a gente deixa programado para ele irrigar, tipo 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, dependendo do ambiente. Então, assim, precisa ter esse ponto d'água já para colocar o controlador. Dependendo da situação, a gente precisa de um ponto elétrico. Isso modifica pelo tipo de controlador. Por exemplo, controlador de área externa tem que ter ponto elétrico. Ali no exemplo que eu trouxe, ele é um controlador mais simples. Então, ele pode ficar tipo numa sacada, mas em ambiente coberto. Então, assim, o excesso da água, são gotas, né, desse gotejamento, dessa irrigação, ele vai pingar no chão. Então, a gente pode deixar uma calha e colocar uma calha junto do sistema e escoar direto para um ralo. Então, essas são as infraestruturas que você precisa deixar pensando que vai querer ter uma parede verde no projeto. Ela pode ser natural, ela também volta na mesma questão de plantas de sombra, plantas de sol. Isso que vai fazer diferença na parede. Parede verde pode ter dentro, pode ter fora, só pensando sempre nessa questão que tipo de planta para cada ambiente, né? E os tamanhos também. Ela pode ser uma parede que vai se desenvolver no local e uma parede que já venha pronta. A gente sempre recomenda que deixe ela se desenvolver no local, porque assim, a mudinha vem pequena, o crescimento dela é rápido, a gente faz uma adubação bem importante na hora do plantio, então é também legal isso, né? Deixa a planta se desenvolver, deixa o ambiente mudar um pouco, né? Dentro dos projetos, a única coisa que vai estar mudando são as plantas, então é legal também ver esse acompanhamento, ver depois de um tempo assim que a parede está fechada, né? Então, assim, falando também um pouco, né, agora eu trago para vocês alguns casos, né, de infraestrutura. Por que às vezes eu falo, é legal você pensar nas plantas antes de construir. Ali na foto, olha o tamanho que é a raiz de uma palmeira, tá? Então, assim, muitas vezes a gente chega no final da obra e você tem um canteirinho pequeno, 50 centímetros, e gostaria de ter uma palmeira grande lá. Não cabe mais, não tem mais o que fazer, né? Então, a gente tem que ou optar por vaso, fazer adaptações no projeto, porque simplesmente não cabe. Então, essa aqui é uma palmeira, ela tem 6 metros de altura, então o torrão dela tem cerca de 80 por 80, então eu preciso de uma cova bem grande, de um ambiente bem grande, uma floreira grande, para que ela possa ser plantada e que ela possa se desenvolver, né? Na foto ali do meio, eu trouxe também como caso, a gente teve que trabalhar, fazer adaptações no projeto, né, na hora da execução, por conta da profundidade que foi deixada. Então, as árvores, eles gostariam que fossem maiores, mas a gente só tinha 45 centímetros de profundidade, então a gente tem que reduzir o porte. E a primeira foto ali é de uma opção que eu acho bem legal, assim, para condomínios, para colocar o alambrado. Então, ali atrás eu tenho uma quadra, e foi feita essa estante, com vasos também, e todos eles têm irrigação. Então, não temos problema nenhum com relação à manutenção. Eles são irrigados, são com gotejadores, então é algo que fica bonito, é uma opção também que a gente pode trabalhar na definição das espécies. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, aqui também eu quero falar um pouquinho sobre né, essa questão da gente definir as espécies e infraestrutura antes, que aqui também são alguns exemplos práticos de adaptações de projeto que a gente fez. Nessa primeira imagem,
as palmeiras que estão nos vasos, elas eram para serem palmeiras de 8 metros de altura. E direto no canteiro. Só que esse meio fio, ele só tinha 30 centímetros de profundidade. Então, assim, são adaptações, são coisas que a gente tem que fazer no projeto depois, entende? Por isso que eu sempre falo, vamos projetar antes de construir. Tu já deixa a espera para irrigação, tu já deixa as profundidades corretas para as plantas que você quer. Então, assim, é muito importante, é muito fundamental, assim, que a gente pense nas espécies antes, tá? Na segunda foto, eu não sei se dá pra ver certinho, que no pé das árvores a gente fez tipo um morrote, né? Porque a profundidade ali era muito baixa, era muito raso, então a gente teve que juntar terra ali para cobrir as raízes. Então ficou assim uma característica um pouco diferente do jardim, né? Colocando esses morrotes para suprir as raízes, tá? Então são adaptações de projeto que a gente tem que fazer depois, por isso que eu retorno. Vamos projetar antes, né? E lá embaixo também eu tenho algumas opções, algumas sugestões de projetos que foram bem projetados, né? Tipo, ali eu tenho as palmeiras, né? Que estão em covas de 1 por 1. Ali o acesso foi algo bem difícil de chegar, então as palmeiras têm 8 metros de altura. E nesse caso, a profundidade foi super adequada, foi deixado bem correta. Então a gente consegue colocar a palmeira do pote que foi definido no projeto. E no outro caso ali, a gente tem as jabuticabeiras também, em floreiras 1 por 1, que estão no local correto, que elas conseguem se desenvolver, tem espaço para desenvolvimento de raízes. Então são 2 exemplos assim de que foi planejado uma coisa e tendo que adaptar, e outros 2 exemplos de que deu tudo certo, que as plantas couberam exatamente no que deveriam. Então, assim, criar espaços que promovam bem-estar, reduzam o estresse e melhorem a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo em que elas proporcionam uma conexão mais significativa da natureza. Isso é um convite que eu faço a todos que projetam, né? Que não é só estético, não é só uma questão de colocar o verde dentro de casa, não é só uma questão de colocar o verde nos escritórios. É uma questão de trazer uma conexão maior com a natureza. Então, fica meu convite que a gente sempre pense nisso na hora de projetar. Esse ambiente está agradável, esse ambiente é aconchegante, esse ambiente traz conforto, bem-estar. Então, fica a reflexão, né? Fica esse convite para a gente pensar. E essa é a nossa sede também, né? Para mostrar um pouquinho para vocês. A gente tem aqui várias plantas, várias espécies. A Ravenala, que eu comentei com vocês, que está crescendo super bem. O Guaimbé, tem várias espécies, alguns pontinhos de cor, então fica sempre esse convite de sempre pensar, né? Recapitulando um pouquinho, pensar esse ambiente, se a planta está no ambiente correto, se o tamanho de vaso comporta aquela planta, e se vier ao caso, tipo, não, é um ambiente que vai ficar totalmente fechado, que não vai ter manutenção, optar pelas preservadas ou optar pelas artificiais. A gente tem, assim, uma gama enorme, né? A gente pode falar o dia inteiro sobre plantas, sobre espécies, mas aí são especificações mais técnicas, né, mais detalhadas. Então, a gente sempre está à disposição para que a planta fique no lugar certo e tenha uma durabilidade maior. Então, assim, muito obrigada, tá? Esse aqui são os nossos contatos. Eu fico totalmente à disposição para esclarecer dúvidas, tanto no WhatsApp quanto no Messenger ali do nosso Instagram. E também fica o convite para vocês conhecerem nossa sede, tomar um café conosco. É sempre um prazer receber vocês lá. Muito obrigada, Cris. É sempre muito importante a gente saber quais os tipos de planta podem ficar em qual ambiente e também quais são as possibilidades de ter uma parede verde em casa, né? Eu vou convidando a Cris para sentar aqui com a gente, para a gente poder responder as perguntas do nosso público. Cris, bem-vinda de volta. Obrigada, é um prazer estar aqui. Cris, e já vamos lembrar os nossos participantes, para quem registrou a presença, vai ter o sorteio de uma consultoria para especificação e ambiente de até 100 metros quadrados e um vaso com planta, né? O vasinho tá aqui. Viu? Então, para quem participou daqui a pouco, na próxima palestra a gente revela quem é o sorteado. Cris, como criar na rotina essa consciência de que a biofilia não é só benéfica para nós, mas que ela é parte de nós? Você falou muito sobre isso na palestra, mas ele é um processo, né? Não é algo de uma hora para outra. Não é algo de hora para outra, mas assim,
como eu comentei, não existe pessoa que vá num ambiente que é biofílico, que tem verde, que tem essa conexão com a natureza, que não se sinta bem. Então, assim, quando a gente vai falar de biofilia, a gente pensa também em todos os materiais, né? Tudo que a gente sempre sugere nos jardins é trabalhar com madeira, revestimento de pedra, a palha no mobiliário, tudo que remete à natureza faz muito bem para nós como seres humanos, assim, traz conforto, traz esse bem-estar, essa sensação que tá num local agradável, sabe? Então, as plantas têm esse poder. É uma conscientização, acho que às vezes as pessoas até nem prestaram atenção nisso. A pandemia foi muito marcante nesse sentido, porque as pessoas só iam para casa para dormir, para comer e nem prestavam atenção em que ambiente estavam vivendo, né? Então, aí quando foram convidados a ficar em casa, que começaram a prestar atenção. Como é que eu faço para deixar isso aqui mais aconchegante, esse ambiente mais agradável? Como que muda isso? E as plantas têm esse poder, né? Então, a pandemia foi um grande marco, assim, para essa percepção. Mas é mais das pessoas mesmo, dessa conscientização de que, poxa, o ambiente que eu vivo... Porque onde que vão passar o final de semana? Na praia, fazer uma trilha, contato com a natureza, e você pode trazer isso para dentro de casa e ter isso todos os dias, né? Verdade. E a pandemia realmente foi um divisor de águas, né? Porque Sim. as pessoas, elas tinham, como você falou, elas ficavam muito tempo fora, daqui a pouco elas estavam naquele ambiente, então, mas e cadê o verde na minha casa? Exatamente. Né? E, assim, até um quadro de paisagem, a vista, né? Os imóveis mais valorizados, os que têm vista para a natureza, então, tem como trazer a natureza para dentro, né? Cris, uma outra pergunta é qual a profundidade que recomendas para essas plantas que precisam de mais profundidade? Assim, eu falo que, por exemplo, as árvores são as que mais precisam de profundidade de solo, tipo de vasos. Então, eu quero uma jabuticabeira com uns 2 metros. O mínimo do mínimo é um 60 por 60. Um legal, um 80 por 80, perfeito, 1 por 1. Tá? Para colocar uma jabuticabeira híbrida, tá? Que a jabuticabeira nativa, ela tem um crescimento muito maior. Quando a gente fala de palmeiras, são dois tipos de raízes muito diferentes. As árvores, elas têm umas raízes maiores e elas se estendem, tá? Então, eu preciso de profundidades maiores. Palmeiras, elas têm umas raízes que a gente chama de cabeleira. São várias raizinhas, assim, finas, que elas se soltam. Então, claro, quando eu coloco dentro de um vaso, elas têm um crescimento limitado. Mas as palmeiras são mais tranquilas, assim, em termos de tamanho. Mas para um porte de uma palmeira, assim, com uns 2,5, também eu recomendo estar com 55, 60 centímetros no mínimo de vaso. Cris, e uma última pergunta. Quais são os caminhos para incorporar as plantas também nos ambientes de trabalho? Porque a gente fala muito de incorporar no ambiente de casa, né? Uhum. Mas e no trabalho? É essencial, né? Tem alguns estudos também que indicam que aumenta a produtividade e aumenta a criatividade de você estar inserido em ambiente com verde. E quando eu falo verde, você pode mesclar também o artificial com o natural. Num ambiente de escritório, a gente pode ter nichos também. Eu acabei falando mais sobre plantas grandes, né? Uhum. Mas nos nichos, assim, do escritório, de uma estante, colocar vasinhos com jiboia, com pendente, mesclar vários tipos de plantas. Existem várias plantas que aguentam bem o ambiente interno. Trabalhar com uma parede verde, pode ser de musgo ou preservada. Vasos. Então, eles trazem muita vida para aqueles ambientes muito corporativos, que é muito computador, muita mesa, né? Então, dá para colocar. Sempre tem o verde, a planta certa para o local certo. Bom, Cris, então lembrando que para todo mundo que participou da tua palestra, tem o sorteio de uma consultoria para especificação em ambiente de até 100 metros quadrados e um vaso com planta, né? Exatamente. Essa consultoria, ela tem alguma restrição? Como é que... É uma consultoria. É uma consultoria, né? Então, a pessoa pode me passar fotos do ambiente, o que ela tinha imaginado, que aí a gente vai indicar justamente pela luminosidade, pelo ambiente que ela tem, o que é possível de ser usado. Que tem muitas vezes a gente pensa numa planta, mas tipo, ela não é para aquele local. Mas tem outras parecidas, tem outras similares que são para aquele local. Então é justamente isso, indicar as plantas corretas, o tamanho de vaso que ela precisar para esses ambientes. Tá ótimo, Cris. Muito obrigada pela tua presença, pela tua palestra. Seja sempre muito bem-vinda ao Roadshow. Fez a estreia hoje, né? Foi minha estreia. Foi a estreia, mas seja bem-vinda para as próximas edições. Eu que agradeço também. a oportunidade, foi um prazer. Obrigada. Obrigada.